E quero refletir com os amados irmãos, e eu convido a abrir sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 34, de 1 a 6. Leia com os amados irmãos os 6 primeiros versículos do livro de Êxodo, capítulo 34. Eu gosto muito de estudar sobre a vida de Moisés. Gosto muito pelas suas experiências, sabendo que esse homem teve momentos extraordinários com Deus. A forma que Deus o chamou foi algo tremendo, algo espetacular, algo extraordinário. E quando Deus nos chama, Ele tem um chamado extraordinário para mim e para você. Quando Deus nos escolhe, Ele revela o seu chamado de uma maneira muito clara e objetiva, e talvez surpreendente, de uma maneira talvez que você não compreenda, mas ali Deus quer falar com você. Mas há momentos na nossa vida que é tantas coisas que nos tiram do sério, e nós muitas vezes deixamos de desfrutar da presença de Deus. E esse texto de Êxodo 34, de 1 a 6, eu quero refletir com os amados irmãos sobre a renovação da aliança, ou renovando a aliança. Diz assim a Bíblia, palavra de Deus. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. Presta atenção nisso, eu vou ler outra vez. Corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. Prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o monte Sinai, e se apresente ali diante de mim e no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra, presta atenção, então Moisés cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando-a nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. Vamos continuar. Que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Agora a partir do versículo 10. Então o Senhor disse: eis que faço uma aliança. Diante de todo o povo farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio você está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço com você. Observe o que hoje ordeno a vocês. Eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Será, porque você não deve adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso. Não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, se prostituindo com eles, com os deuses, e lhes sacrificando, alguém os convide e vocês comam dos seus sacrifícios. Também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres do meio dos filhos delas, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos prostituem com esses deuses. Não façam deuses de metal para vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus, revele, ó Deus, a Tua palavra, agora a Tua vontade ao nosso coração. Ó Deus, que essa noite de renovação de alianças, possamos, ó Deus, renovar
primeiramente a nossa aliança contigo, porque a aliança do Senhor para nós é uma aliança eterna, inquebrável. Mas nós quebramos, mas o Senhor continua o mesmo. Que nessa noite as tábuas do nosso coração sejam, ó Deus, outra vez escritas pelas tuas mãos. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Queridos, é um texto desafiador. O meu desejo, a minha oração nessa noite, é que você possa avaliar o seu coração, as tábuas do seu coração. Nesse momento, quando Moisés, então, diante do povo, lembrando um pouco, indo um pouco antes dessa história, desse primeiro fato, Deus havia revelado a Moisés que Deus tinha um plano especial para o povo. Deus tinha algo tremendo para o seu povo. No momento, em toda a condução do povo no deserto, era um povo especial, um povo escolhido de Deus. E no momento, então, que Deus chama Moisés para que ele pudesse, então, ouvir a voz de Deus, Deus pediu que Moisés levasse 2 tábuas de pedra, onde ele poderia escrever, onde ele ia escrever os 10 mandamentos, lições preciosas para o povo, para que o povo pudesse prosseguir, para que o povo pudesse avançar, para que o povo pudesse ter uma intimidade com Deus Todo-Poderoso. E não há outra forma de ter um relacionamento com Deus Todo-Poderoso a não ser por Jesus. Então, a partir daquele momento, então, Moisés, ele deixa o povo, ele vai até o monte, e ali Deus revela a ele coisas extraordinárias para o povo. Deus, então, desce através da nuvem, e ele escreve, então, ali nas tábuas da lei, nas tábuas de pedra, coisas tremendas para o povo, promessas extraordinárias, desafios especiais para o povo. Sendo que Moisés estava no monte, estava demorando. Arão, seu irmão, estava ali com o povo na terra, e eles começaram então a se revoltarem contra Moisés, dizendo: nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com ele, vamos fazer o seguinte, vamos fazer os nossos deuses, vamos fazer o nosso Deus, vamos preparar o nosso Deus, vamos preparar aqui, vamos adorar aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou, aquele que nos conduziu no deserto. E então, diz a Bíblia que eles começaram a pegar o ouro, a pegar as coisas, os colhetes, a pegar os brincos, e eles começaram a fazer ali, colocar no fogo, e surgiu um bezerro de ouro, e começaram a adorar aquele bezerro de ouro, colocando aquele bezerro de ouro como ênfase da história da vida deles. Colocaram como ênfase aquele bezerro de ouro, o Deus que libertou no deserto, o Deus que libertou das ciladas dos povos. E então chegou um momento que Deus disse: olha, desce, porque o teu povo, Deus nem mais considerava mais o seu povo como dele. Ele disse: desce porque o teu povo errou. O teu povo está adorando lá outro Deus. Eles fizeram uma imagem, eles fizeram uma escultura, lá estão adorando. E Moisés, então, ele desce do monte, e ele vê aquela festa, ele vê aquela pulação, ele vê aquela música, ele vê aqueles movimentos, e ele com as tábuas na mão, com a sua experiência com Deus, levando a solução para o povo, levando para que o povo pudesse ter mais intimidade com Deus. Diz a Bíblia que isso irritou Moisés, e ele quebrou as tábuas. Ele quebrou as tábuas. A situação era tão grave. E ali Moisés então separa o povo, aquele que estava adorando aquela imagem, e aquele que tinha um compromisso com Deus, e aqueles que não estavam adorando ao Deus verdadeiro foram mortos. Queridos, agora vem a partir do verso do capítulo 34, a aliança, vem a renovação da aliança. Se você prestou atenção no texto, diz a Bíblia aqui que Deus disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra outra vez. Eu vou renovar a minha aliança com o povo. Eu vou renovar os meus propósitos com o povo, porque o povo é meu. É um povo especial. É um povo que eu conduzi no deserto, ainda que rebelde. Eu amo este povo. E diz a Bíblia então que Moisés então pegou as 2 tábuas outra vez e foi e levou ao altar de Deus, e Deus escreveu as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. E meus amados, aí quando nós podemos ver que a partir do versículo 10, podemos ver ali a renovação da aliança outra vez. As palavras eram as mesmas, as tábuas eram outras. O que quero trazer a reflexão para nós nesta noite, pode ser que as tábuas do seu coração estejam quebradas porque você se decepcionou com alguma coisa.
Pode ser que as tábuas do seu coração estejam quebradas em relação à sua família. Talvez as tábuas do seu coração estejam quebradas por causa do seu cônjuge, onde não há perdão, onde não há mais diálogo, onde não há mais amor. Talvez as tábuas do seu coração estejam quebradas porque você não tem mais consideração para os seus pais, consideração mais para os seus filhos, consideração mais para com a sua família. É interessante que nessa noite o Senhor Jesus pede que nós vamos preparar novas tábuas, porque a promessa dele continua as mesmas. O propósito de Deus é que Ele possa reescrever os propósitos dEle para a sua vida, para a sua família, o sonho de Deus para a sua casa, para a sua família, e muitas vezes nós quebramos com as condições terríveis desse mundo, através da prostituição, através da idolatria, através do engano da política, através do engano das coisas que vêm se levantando contra a família, e muitos corações estão quebrados. Mas nessa noite nós somos desafiados por Deus a ir no altar de Deus e levar então as novas tábuas. Essas novas tábuas significam os nossos corações abertos para dizer: Deus, escreva de novo a minha história. Escreva de novo a história da minha família. O meu coração estava quebrado. Agora nessa noite eu abro o meu coração e escreva nesses corações novos aquilo que o Senhor tem para a minha vida, porque Ele nunca desistiu da sua vida, nunca desistiu da sua família, nunca desistiu dos seus sonhos, nunca desistiu dos seus projetos, porque Ele nos ama. Mas os nossos corações estão quebrados e muitos abandonam o Senhor, muitos abandonam a igreja, muitos abandonam a família, muitos mais não ouvem a família, muitos não têm mais consideração com os pais, muitos não conseguem mais, não querem entender mais dos projetos dos pais. Mas nesta noite, Deus continua nos amando. E pode ser que os seus corações estejam quebrados, mas hoje vá à presença de Deus e faça uma aliança, uma renovação com Deus. Senhor, escreva no meu coração os teus planos. Escreva no meu coração os teus projetos. Manifesta, ó Deus, o teu poder na minha casa, na minha vida. E Moisés então, ele levou as tábuas e levou a presença de Deus. Precisamos, amados, limpar, preparar, lavrar o coração e ir à presença de Deus. Esse encontro sagrado no qual Deus revelou a essência da sua natureza foi feito no tempo e no lugar marcado por Deus. Por isso, rapidamente, eu quero que você anote no seu coração 3 importantes renovações para a sua vida nessa noite. Porque renovando a aliança, lavrando o coração, ouvindo a voz de Deus. Olha no primeiro versículo: então o Senhor disse a Moisés. Queridos, abra o seu coração e ouça a voz de Deus, para que você possa experimentar essa nova aliança. Lavra o seu coração ouvindo a voz de Deus. Como precisamos reconhecer nossas falhas, como precisamos ouvir a voz de Deus nos dando oportunidade. Às vezes nós vamos à presença de Deus com o coração cheio da nossa vontade, cheio do nosso desejo, e queremos que Deus aprove as nossas escolhas. As pedras significam o nosso coração, e preparar e deixar que Deus venha escrever, renovar a aliança com o Senhor, com o coração vazio de si mesmo, e deixe Deus encher com a sua palavra. Uma oportunidade que temos de renovar o nosso relacionamento, renovar a nossa aliança conjugal. Aonde num tempo que há o grande índice de divórcio, diz a Bíblia que Jesus dizendo que o divórcio é o coração endurecido, já coração quebrado. Mas nós somos a cada dia renovados pelo Senhor, colocando as nossas limitações, as nossas falhas, e pedindo que o Senhor renove, que Ele aumente o nosso amor pelo nosso cônjuge. E como nós falhamos, como eu falho, como eu preciso renovar a cada dia uma aliança de amor com o meu cônjuge, com a minha esposa. Graças a Deus eu nunca pensei em divorciar dela, matar quase sempre. É uma brincadeira. Mas renovar a aliança, lavrando o nosso coração, ouvindo a voz de Deus. Você quer um renovo no seu casamento? Você quer um renovo na sua casa? Você quer um renovo com a sua família? Ouça a voz de Deus.
Há muitas vozes que se levantam. Muitas pessoas ouvem vozes na internet, ouvem vozes de amigos, ouvem vozes de pessoas que não conhecem a Deus, que não temem a Deus. Mas nessa noite, a renovação da aliança, lavrando o nosso coração, é ouvir a voz de Deus, porque Deus, Ele fala, Ele se comunica com a gente. Ele não leva em conta o tempo de ignorância. Diz a Bíblia que Deus pediu a Moisés: Moisés, traga de novo, lavra as 2 tábuas outra vez, traga de volta, que eu vou escrever as mesmas palavras da primeira. As palavras do Senhor são as mesmas. O nosso coração que precisa ser renovado com o Senhor. A nossa aliança que precisa ser renovada com o Senhor. Mas há uma segunda lição extraordinária nesse texto, renovando a aliança, lavrando o nosso coração, tendo tempo e lugar com Deus. No verso 2, Deus diz para Moisés: e prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o monte Sinai, e se apresente ali diante de mim no alto do monte. Reserve um monte, um lugar na sua casa onde Deus venha falar com você. Renove a aliança, lavrando o seu coração, tendo tempo e lugar com Deus, tempo significativo, tempo onde você tenha liberdade, tempo, um lugar onde você tenha o coração aberto para o Senhor. E eu pergunto a você: qual é o seu lugar de oração, momento a sós com Deus? Quanto tempo você tem tido intimidade com Deus? Cada momento que Moisés esteve com Deus foi um tempo significativo. 40 dias e 40 noites, renovando a aliança. O desejo de Deus é revelar os seus propósitos, e com o tempo que nós temos com Ele. Como nossas casas, como nossas famílias precisam voltar a ter intimidade com Deus. Os corações dos pais estão quebrados. Os corações dos pais estão quebrados, os corações dos filhos estão quebrados, mas Deus continua com a mesma promessa: eu amo a família. E nessa noite, reconstrua o seu lar em Cristo, reconstrua a sua família em Cristo, reconstrua seus projetos em Cristo, reconstrua a sua história com Cristo, e só você pode fazer isso. Deus chamou Moisés: olha, Moisés, não leve nem gado, não leve ninguém, eu e você, pegue as tábuas, as segundas tábuas, traga para mim, que eu vou escrever as mesmas que estavam na primeira. Que coisa maravilhosa é poder servir um Deus que nos ama, que não desiste de nós, que nos dá a oportunidade de renovar a aliança com Ele, porque a aliança dele com a gente é eterna. Nós aqui quebramos, nós aqui estragamos aquilo que Deus tem para nós. É nós que estragamos porque o nosso coração está quebrado com as coisas desse mundo. E Deus não vai emendar seu coração. Ele quer um coração novo. E Ele é quem faz o coração novo. É Ele quem restaura, é Ele quem renova. Eu já disse isso aqui à igreja, que há muitos anos atrás, quando eu era solteiro, eu ia numa das igrejas aqui em Petrópolis, às segundas-feiras. Todas as segundas-feiras havia culto jovem, e lotava aquele culto, muita gente. Só a mais intenção era mais para paquerar do que para cultuar a Deus. Eu fui um deles. E não, caso é sério. E eu me lembro uma vez que o pastor pregando, numa segunda-feira, o dia que eu estava focado naquilo que Deus queria falar no meu coração. E o pastor Jamie Camp, na época, ele falando para os jovens sobre namoro, noivado, casamento e sexo. E uma das mensagens dele, ele pediu que nós pudéssemos fechar os nossos olhos e imaginar a família que nós queríamos. E eu me lembro que aquela noite eu estava ali com o coração aberto para o Senhor e dizendo: Senhor, eu revela a mim a família que o Senhor quer me dar. E eu visualizei a minha esposa e meus filhos vindo à casa de Deus. E Deus hoje cumpriu. Temos a minha esposa e minhas filhas, e nós estamos aqui na casa de Deus, para a glória de Deus. Levamos muita pancada para chegar até aqui. Muitas pancadas. Muitas vezes os corações quebrados.
muitas vezes sem esperança, até ameaçado, faca usada nas costas. Não é no Pai da Jerusalém, não, está na antiga. Mas os sonhos de Deus continuam sempre o mesmo. Minha esposa e minhas filhas. Apanhamos bastante, Jerusa também. E Deus cumpriu a promessa que foi a mesma para mim, para ela e para você. Então nessa noite renove a sua aliança com Deus. Em primeiro lugar, renove os sonhos de Deus para a sua vida. Renove para aquilo que Deus o criou, para o louvor da sua glória, para a exaltação do nome do Senhor. E a terceira e última lição nós podemos aprender nesse texto, renovando a aliança, lavrando o coração, desfrutando da presença de Deus. No verso 6, olha o que diz: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. Essa aliança renovada, o nosso coração é lavrado quando a gente desfruta da presença de Deus. Quantas coisas Deus se revelou a Moisés: compaixão, misericórdia, amor, fidelidade. Como precisamos desfrutar das maravilhas de Deus. Somos renovados quando desfrutamos a companhia de Deus. Temos lutas, temos adversidades, temos tempestades, como nós vimos no texto em Mateus capítulo 7. Mas quando Ele está no centro da nossa vida, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Ele continua demonstrando, revelando a sua aliança com a gente, que é a mesma. Mas nós quebramos. Muitas vezes por incredulidade, muitas vezes por criancice, por falta de maturidade, nós perdemos a presença gloriosa de Deus na nossa vida, nos conduzindo. Então nessa noite nós teremos 3 oportunidades. Primeira oportunidade de você renovar a sua aliança com Deus, renovar o seu compromisso com Deus. Talvez o seu coração esteja quebrado, talvez o seu coração esteja dilacerado, talvez pela decepção através do homem, talvez quebrado pela decepção de alguém, da igreja, mas Deus continua sendo cabeça da igreja. Ele hoje te chama para você renovar com um novo coração na presença dEle e deixar que Ele escreva no seu coração os projetos dEle para a sua vida espiritual. A segunda oportunidade que vamos ter, oportunidade de você renovar a aliança com a sua esposa, com seu esposo, com seu cônjuge. E precisamos fazer isso sempre. Reconhecer que as nossas falhas, mas se não for essa aliança, essa renovação, nós estaremos perdidos. Deus continua amando a família, mas muitas vezes nós quebramos o nosso coração por não perdoar, por não estar juntos, por não dar suporte, por não estar caminhando juntos. E a terceira aliança, eu não sei, filhos, se você lembra quando a sua mãe, seu pai trouxe você da igreja e apresentou, consagrando você. E pode ser que você esteja com o coração quebrado, mas diante de Deus, Ele te vê como filho e como filha amada. A mesma atitude, os mesmos gestos, as mesmas palavras que apresentamos os nossos filhos ao Senhor, Ele aprovando, dando vida, saúde, dando inteligência, Ele continua honrando aquilo que nós apresentamos, porque você faz parte do plano de Deus. Você pertence a Ele. Você pertence a Deus. Jovens, em nome de Jesus, você é consagrado a Deus. Os sonhos, os projetos de Deus para a vida de vocês não mudou. Talvez seu coração esteja quebrado, mas vá outra vez ao monte, como Moisés, lavrando o seu coração,
e diga para Deus: Senhor, escreva de novo, me marque de novo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, aquilo que o Senhor tem para o meu coração, para o meu futuro, para a minha profissão, para o meu casamento. Escreva de novo, com um novo coração.